Bom dia! Começa agora o SBT Agro. Nós vamos conferir as notícias do setor que move a economia do país. Em Mato Grosso, o alto custo de produção faz os agricultores repensarem o plantio da safra de soja. É o que a gente vai conferir na reportagem de Leandro Trindade. As primeiras plantas começam a germinar na fazenda do seu Heitor, em Campo Verde, a cerca de 120 quilômetros de Cuiabá. Nesta safra, ele vai cultivar 3.000 hectares, mas neste momento as máquinas estão paradas. Plantamos 33% mais ou menos das áreas e paramos por falta de chuva. A instabilidade das chuvas preocupa em uma safra que já era desafiadora. Desvalorização do preço da saca e custos elevados para produzir. Essa é uma safra que a gente não pode errar, né? Estamos começando com um custo alto, as perspectivas de preço futuro não são as melhores e nós estamos com um grande problema, que é o clima, né? Chovendo pouco. Ao todo, 12 milhões e 200 mil hectares devem ser dedicados ao cultivo da soja este ano em Mato Grosso. O estado é o maior produtor de grãos do Brasil. Segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, devem ser produzidos quase 44 milhões de toneladas do grão. O frete para escoar a produção já é uma preocupação para a ProSoja, a Associação dos Produtores de Soja, porque pode, na reta final da safra, elevar os custos devido à seca na Amazônia. 3 a cada 10 toneladas de soja produzidas em Mato Grosso são escoadas pelos portos do norte. Estamos com os níveis lá nos rios da Amazônia bastante baixos, né? As operações, algumas parando. Nós vimos recentemente aí a usina de Santo Antônio, lá no Rio Madeira, parando a operação por causa do nível da água. Isso é muito preocupante, porque os fretes para os portos do norte estavam mais interessantes do que os fretes para os portos do sul, né? Agora, com essa seca que está tendo na Amazônia lá, provavelmente isso vai impactar no preço do frete. E olha, o Brasil exportou pouco mais de 3 milhões de sacas de 60 quilos de todos os tipos de café em setembro. É uma queda de 5,3% em relação a 2022. As vendas somaram 638 milhões de dólares. O balanço foi divulgado pelo Secafé e mostra que nos 9 primeiros meses desse ano, o Brasil diminuiu em 9% as remessas de café na comparação com o ano passado. A queda no volume dos embarques se deve ao desempenho da variedade arábica. Como as cotações lá da Bolsa de Nova York tiveram um recuo, os produtores brasileiros ficaram mais resistentes para realizar novos negócios. Agora a gente vai saber para quais países estamos vendendo esse produto com o Marcos Matos, que é diretor-geral do Secafé. Em relação aos destinos, a Europa representou 47% de todos os embarques. Do ponto de vista do bloco econômico, a União Europeia 41,7% de todos os embarques. A Ásia 21,4% e a América do Norte 19,4%. Em relação aos países, praticamente em função das menores exportações que nós tivemos nos 9 primeiros meses do ano, praticamente nós tivemos retração nas primeiras colocações, Estados Unidos, Alemanha e Itália. Destaca-se a quarta posição, com o Japão crescendo 24%. Depois nós tivemos na 7ª posição Turquia, crescendo 31%, Países Baixos crescendo 21%, Reino Unido crescendo 25% e na 10ª posição a China crescendo 132%. Mais um ponto de destaque no nosso relatório. Exportamos 4,4 milhões de sacas de cafés diferenciados, que são cafés especiais, cafés com selos e normas de sustentabilidade, que representaram 16,7% do total dos embarques e uma retração de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. E ainda falando em café, em Varginha, Minas Gerais, uma fazenda mostra resultados de experimentos com a variedade Geisha, que é pouco cultivada no Brasil. Na fazenda experimental da Fundação Procafé em Varginha, os cafeeiros da variedade Geisha vêm gradativamente perdendo o vigor. Os exemplares foram plantados há 15 anos e muitas plantas já até morreram. Veja esse comparativo de cafeeiros da variedade Geisha, no lado esquerdo, e da variedade Arara, no lado direito. Apesar da pequena frutificação, as plantas do Geisha sentem muito com desfolha após colheita. Ele teve origem na região sul da Etiópia e chegou no Brasil na década de 60. Na década seguinte, um estudo mostrou a resistência ao fungo da ferrugem. 8 anos no Brasil na década de 70, pelo visto, a resistência à ferrugem. Mas logo apareceram raças fisiológicas da
passaram a atacar a variedade. O interesse pela variedade geisha ressurgiu a partir de 2004, quando os cafés bateram recordes em provas e em leilões, ganhando o concurso Best of Panama, atingindo 94,6 pontos na escala da Specialty Coffee Association. No Brasil, nos últimos anos, tem havido pequenos plantios da variedade em diversos locais, a fim de produzir cafés especiais e de participação em concursos de qualidade. Quem tem esse mercado pode cultivar, né? Mas a gente alerta que é uma variedade que tem pouco de vigor, ela vai perdendo vigor e a produtividade dela é relativamente baixa. Agora vamos falar de reforma tributária e alíquotas diferenciadas para o agronegócio. Como esse assunto vai impactar nas nossas vidas? Esse foi tema de um estudo elaborado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Olá, Raíssa. Olá a todos. É um prazer estar falando com vocês sobre um tema tão importante para o agronegócio brasileiro, mas sobretudo para o Brasil, que é a reforma tributária. O estudo objetiva mostrar como que a necessidade de uma diferenciação das alíquotas para produtos alimentares, ou seja, da cesta básica, a isenção aprovada na Câmara dos Deputados, a redução da alíquota para o setor, a exemplo do que os outros países do mundo fazem na tributação do IVA, esse estudo mostrou justamente que, primeiro, a reforma tributária proposta ela não é neutra. Isso significa dizer que vai haver aumento de carga tributária para toda a sociedade brasileira, inclusive para o agronegócio. E o estudo mostra também que a alíquota reduzida para os produtos do agronegócio e alguns serviços essenciais fará com que os impactos no futuro em toda a economia sejam melhores. Ou seja, a alíquota reduzida promove uma inflação menor, uma redução nos preços dos alimentos comprados pela nossa população, um maior poder de consumo para essa população e um crescimento econômico no longo prazo superior a caso a reforma seja aprovada sem a diferenciação das alíquotas. Por isso, a CNA contratou esse estudo pela FGV, a FGV apresentou, para que os senadores tenham embasamento técnico, a tranquilidade técnica, para tomar as melhores decisões políticas necessárias, tanto para o agronegócio quanto para o Brasil. É isso. O conflito entre Israel e o grupo Hamas pode afetar o agronegócio brasileiro com reflexos principalmente no preço dos fertilizantes. A análise é de Leonardo César, que é advogado especialista em direito empresarial e agronegócios. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, quando nós pensamos no conflito entre Israel e Hamas, é sim possível pensar que o agro brasileiro sofrerá consequências disso. Mas essas consequências não serão vistas de forma direta. Isso porque, atualmente, o Brasil mantém uma relação comercial com Israel, onde nosso país exporta gêneros alimentícios e commodities e importa de Israel fertilizantes, defensivos e sementes. Então, nesse contexto, é possível observar futuramente que haverá uma ascensão no preço dos fertilizantes, justamente acompanhando o aumento do preço do petróleo, que ficará, por óbvio, prejudicado em razão do conflito que ali acontece. Além disso, se pensarmos em uma escalada desse conflito para o Oriente Médio, é possível que essa escalada afete a nossa comercialização com os países árabes, principalmente em razão dos problemas logísticos. A hidrelétrica Santo Antônio, a quarta maior do país, interrompeu a operação em Rondônia por causa da seca. A gente vai saber as perspectivas para o médio prazo com o repórter Sérgio Gomes. A Santo Antônio Energia, em reflexo dos baixos níveis de água e vazão registrados atualmente no Rio Madeira, aproximadamente 50% abaixo da média histórica, decidiu interromper a operação da hidrelétrica Santo Antônio em Porto Velho. E o motivo foi essa condição climática que nós temos, principalmente aqui na região norte, onde o Rio Madeira está com uma baixa vazão e nessa condição atingimos os limites operativos das nossas unidades geradoras, razão da necessidade de pará-las de forma a preservar a qualidade a qualidade dos equipamentos. Sobre a previsão de quando vai restabelecer as operações da usina? Não existe porque nós dependemos das condições climáticas, basicamente da vazão do Rio Madeira,
e para os próximos 10 dias, de acordo com o nosso sistema de previsão, não existe precipitações significativas de chuva, principalmente na região dos afluentes do Rio Madeira, com que faz com que nesse horizonte não exista praticamente a possibilidade de retornarmos à operação normal. Essa é a segunda vez que a usina hidrelétrica de Santo Antônio desliga o equipamento e deixa de operar. A primeira aconteceu em 2014 com a cheia histórica. Agora, em 2023, com a seca extrema. Outro fator que contribuiu para que não haja uma crise de abastecimento de energia elétrica com o desligamento da usina é o alto índice de chuva em outras regiões do Brasil. Isso permite uma reorganização no sistema de geração de energia elétrica do país. O diretor garante que, mesmo com o desligamento dos equipamentos, o fornecimento de energia elétrica não será prejudicado. Se nós tivéssemos uma cidade de 45 milhões de habitantes, essa usina teria capacidade de suprir, mas mesmo sendo uma grande geradora, a quarta maior do país, o projeto já prevê esse tipo de situação, de uma possível paralisação, e aí numa condição excepcional, crítica como essa, mas sem trazer consequências para o sistema elétrico nacional. Em Ariquemes, Rondônia, um projeto leva visitantes para dentro das fazendas para conhecerem a produção de alimentos. O objetivo é fortalecer o turismo rural. Confira na reportagem. O pomar da Dona Rita fica na linha C70, na zona rural de Ariquemes. Nele, uma variedade de plantas frutíferas. Dentre elas, os mais de 150 pés de amoras. Com uma produção surpreendente. Esse ano ela já produziu 3 vezes. Que produziu em novembro do ano passado, em março nós estávamos colhendo de novo e agora, novamente. A lavoura da Dona Rita ela é possível dessa produção e com uma boa técnica que a Dona Rita vem trabalhando, o manejo, o extrato cultural, isso induz a planta a produzir bastante, com uma boa adubação, né? Uma frutinha exótica com um sabor indescritível, que dá origem a outros deliciosos subprodutos, produzidos na agroindústria familiar, que pretende inovar ainda mais a linha de produção. Faço a polpa dela, eu estou fazendo na geleia da amora e mais para frente a gente vai fazendo mais coisas, né? Estou com ideia de fazer o licor dela também e a gente vai improvisando. O fortalecimento do turismo rural é também um dos focos da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, que vê neste campo, além do resgate cultural da região, uma grande força econômica para o município. É que o povo novo, como meu neto, por exemplo, né, eles não acham que tem um agricultor que produz o milho, que produz a galinha, que produz o café. E esse povo novo aí, eles não conhecem isso, né? Então é muito bom, nós incentivamos e gostamos disso aí. E a ideia nossa para um futuro próximo aí é fazer um turismo nessa área, né? Próximos passos são fazer e trazer mais agroindústrias e mais produtos diferenciados para essa rota, para que a gente possa criar aqui em Ariquemes um costume, rotas e roteiros da agroindústria para vocês poderem vir se deliciar com toda a parte das frutas. A nutricionista Rosilei, que também aproveitou para visitar a propriedade da Dona Rita, falou sobre os benefícios da amora para a saúde. Grandes benefícios na nossa imunidade, na prevenção de doenças inflamatórias. Ela melhora muito a questão do envelhecimento, porque a gente pensa em envelhecimento só da pele, né? De ruga ou então da aparência, mas o que está acontecendo externamente está acontecendo internamente. Então, o que faz? A amora, no caso, como todas as frutas vermelhas, ela vai impedir a ação dos radicais livres. Observando do alto, é perceptível que o plano piloto para o turismo rural em Ariquemes agradou os visitantes. E olha, 15 de outubro é o Dia Internacional da Mulher Rural. Elas sempre estiveram presentes no universo agrícola e a cada ano vem construindo mais espaços. A gente vai conferir no comentário de Alessandra Bergman. Em toda a América Latina, cerca de 60 milhões de mulheres atuam nas propriedades rurais, responsáveis pela produção de 60% a 80% dos alimentos consumidos nestes países, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
O protagonismo da mulher no campo vem aliado ao domínio das novas tecnologias nas propriedades, principalmente aquelas que substituíram a força masculina. Elas operam máquinas, são técnicas agrícolas, realizam treinamentos, comercializam produtos e são as novas sucessoras que vêm aumentando a participação nas tomadas de decisões nas propriedades rurais. É bom lembrar que existe a dupla jornada. Elas continuam sendo mães, esposas, cuidando de casa, dos trabalhos domésticos. Conforme o IBGE, elas são responsáveis por 43% da renda de suas famílias, superando as que vivem em áreas urbanas. E a mulher do campo ama o que faz. 93% se sentem orgulhosas pela atividade no agronegócio. 79% afirmam que a situação de hoje é melhor que há 10 anos. E essa mesma pesquisa revelou que 80% percebem que é preciso mais apoio para mulheres que sofrem com a desigualdade de gênero em relação aos homens. E para ampliar a voz e a força desta importante personagem de mudança no campo, que é a mulher rural brasileira, a partir dos próximos dias, o programa Campo e Batom, que eu apresento nas redes sociais, passa a fazer parte da plataforma de YouTube do SBT. Um presente para todas as mulheres rurais deste país e para o programa que completa 4 anos e acompanha o crescimento destas vencedoras do campo. É isso aí, nós vamos acompanhar. O SBT Agro fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana com bons negócios. Tchau, tchau.